Atualmente eu sou a gerente de inovação e marketing do ISP Next Lab. O ISP Next Lab é um laboratório de inovação focado em estudar as novas tecnologias que estão chegando no mercado e como que elas vão impactar o mundo de provedores. E hoje aqui eu vou falar sobre inteligência artificial. Uma delas que a gente estuda dentro do Lab, lá a gente estuda outras tecnologias também. E aí, rapidamente, aqui eu vou passar sobre, afinal, o que é inteligência artificial, computação cognitiva, quais são os mercados que já estão impactados com essa tecnologia, como que pode impactar o nosso mercado aqui de provedores de internet e falar um pouquinho sobre o comportamento do consumidor. E aí, afinal, o que é inteligência artificial? Eu não vou entrar no techniquez aqui, não é minha praia, né? Mas eu acho importante a gente conceituar um pouquinho, afinal, o que é inteligência artificial. Que não é nada mais, nada menos do que a capacidade das máquinas, alguns chamam de robô, pensarem como seres humanos. Pensarem mesmo, né? Raciocinar, aprender, decidir, deliberar e aprender com experiências novas. Então, de fato, pensarem como seres humanos. Ainda, né, inteligência artificial ou computação cognitiva também é o que algoritmos entregam quando realizam uma tarefa de forma inteligente. E aqui, gente, não é tanto a minha praia técnica, mas acho importante a gente passar por aqui. Algoritmos, o que é algoritmos, né? É um conjunto de passos realizados por uma máquina para realizar uma tarefa. Então, por exemplo, e aqui eu costumo falar que eu sou uma viciada em inteligência artificial. E eu tenho quase certeza que eu não sou a única aqui. Vamos ver. Esse conjunto de passos que uma máquina realiza, o que é? Nada mais é o Facebook quando ele faz um reconhecimento de imagem e sugere as pessoas ali quando você vai marcar alguém nas imagens. É também quando a Amazon faz recomendações de forma inteligente conforme o teu comportamento de consumo, utilizando dados que você está imputando para eles. É também o Waze quando ele prevê rotas alternativas para evitar colisões, quando o trânsito começa a ficar complicado. Também quando o Google, por exemplo, ali você vai preencher, fazer uma pesquisa, ele já sugere de forma automática. Então, se nas últimas 24 horas você fez algumas dessas ações, você também, assim como eu, já é um viciado em inteligência artificial e provavelmente nem sabia, né? E aqui, de forma inteligente, é de fato de forma inteligente. Inteligência artificial num robô, numa máquina, em alguns casos já muito evoluídos, eles desempenham tarefas muito semelhantes à do cérebro humano. Ou seja, eles resolvem problemas, eles relacionam ideias e aprendem a partir das experiências, né? Quanto mais a gente vai conversando com... vou dar um exemplo, no iOS, a Siri do iOS, o Android, quanto mais você vai conversando, ele vai aprendendo a partir de experiências. E aí a gente fala de inteligência artificial ou computação cognitiva. O processo de cognição é muito como o nosso próprio cérebro aprende. E é assim como as máquinas que usam inteligência artificial também raciocinam. Ou seja, observam, entendem, avaliam e tomam uma decisão. É importante, eu quis trazer isso aqui, porque é importante depois para a gente diferenciar quando de fato uma solução tem inteligência artificial ou quando ela não tem. Então é importante, numa solução com inteligência artificial, que ele consiga fazer esse raciocínio, entender contexto, se comunicar com uma forma de linguagem natural, entender o que a pessoa está querendo colocar ali, fazer pergunta, interagir, entregar uma resposta com consistência. E aí, né, eu trouxe aqui algumas manchetes de notícias recentes para a gente entender um pouquinho que a gente não está falando de futurologia e alguns mercados que já estão sendo impactados com essa tecnologia. Então, um robô faz em segundos o que demorava 360 mil horas para um advogado. Então, é uma tecnologia que já está movimentando, mexendo com o mercado de direito. Um mercado, sei lá, tradicionalíssimo, que dificilmente até hoje uma tecnologia tinha conseguido impactar. E ele já está sendo impactado. Outro mercado, nova inteligência artificial ajuda médicos a fazer diagnósticos precisos em pneumonia. Aqui também tem cases muito interessantes já de robô diagnosticando câncer. Então, a área da medicina também é extremamente impactada. Essa notícia também é de novembro de 2017. Inteligência artificial supera humanos em prova de texto. Essa notícia é desse ano, de janeiro desse ano. Também, quando ele consegue pensar, deliberar a interpretação de texto de um documento, ele faz isso muito facilmente.
Então aqui está uma diferença, alguns mercados que já estão sendo impactados, mercados muito tradicionais e que a gente demorou a entender que uma tecnologia poderia fazer isso aqui que um robô já vem substituindo e fazendo. Aqui também um panorama geral de uma pesquisa da Deloitte sobre inteligência artificial nas empresas e como que as empresas, de um modo geral, em todos os mercados, estão vendo essa tecnologia e como que ela pode impactar. 28% acredita que inovação, inteligência artificial vai trazer novas possibilidades de novos produtos e serviços. 23% insights valiosos para o negócio. 10% ajuda a ampliar a escala do negócio. 13% cortar custos e reduzir força de trabalho. E ainda sobre quais funções são mais beneficiadas pela computação cognitiva, muitos responderam aqui que 24% desenvolvimento de produtos e novos serviços, vendas e marketing, e aqui a gente vai falar um pouquinho sobre isso, sobre vendas e marketing nos provedores com uso de inteligência artificial, operações e centrais, enfim. Tem bastante oportunidade dentro das empresas e não é só um setor da empresa que pode ser impactado com novos serviços com inteligência artificial. Mas aí a gente está falando de outros mercados e como que a gente lá no ISP Next Lab, a gente está entendendo, estudando, como que pode impactar o mercado de provedores de internet. E aqui eu quis trazer para vocês como que a gente vê isso hoje lá. A gente entende que não só a inteligência artificial, mas essa transformação digital que a gente está passando no nosso dia a dia, ela pode acontecer em 3 ondas. A primeira onda é um novo canal de comunicação, de comércio com um cliente de vocês ou com um futuro cliente. Então, a primeira onda digital é um novo canal de comunicação. A gente entende que a segunda onda digital, ela deixa de ser só um canal, com as informações que vocês começam a receber ali imputadas, já que ficam armazenadas no computador, ela também pode ajudar com insights, além de outras fontes de dados que ela vai estar compartilhada, começa a dar inteligência para alguma tomada de decisão. Então, essa seria uma segunda onda. E a terceira onda digital, a primeira e a segunda eu entendo que já tem muita empresa tradicional que já está acontecendo, a terceira muito pouco ainda, mas impulsionada por esses novos consumidores com comportamento digital, que cada vez mais o nosso comportamento como consumidor muda, as empresas provavelmente terão muitas informações sobre o comportamento desse cliente. Então, a gente acredita que nessa terceira onda, as empresas não vão ter mais uma oferta, um produto, um serviço para todos os clientes. Eles vão ter serviços para um estilo de vida de determinado consumidor, porque ele vai conseguir ter informações e tomar decisão e fazer serviços com proposta de valor para determinados grupos de consumidores, e não mais um produto para todo mundo. Hoje aqui, eu quero falar da primeira onda, principalmente, depois a gente pode, aí, com o tempo, se a gente tiver, depois falar das outras. Mas eu vou focar um pouquinho aqui nessa primeira onda. E quais são as oportunidades que eu trouxe aqui, que a gente fala bastante lá, que a gente já vem testando dentro do nosso laboratório? É o atendimento para vendas, suporte técnico call center e um suporte de atendimento financeiro. E aí, aqui notem que eu falo em atendente virtual. É um chatbot, sim, é um chatbot, mas chatbot hoje já tem tantos no mercado e que não tem inteligência artificial, computação cognitiva por trás. Então, a gente, dentro do Lab, a gente chama de atendente virtual, porque a gente está falando de um atendente virtual que tem aquela capacidade que eu falei lá no começo de raciocinar, de pensar, deliberar, assim como muito parecido com o cérebro humano. E tem algumas soluções de chatbot que são construção de árvore, tomada de decisão por palavra-chave, e aí elas não têm essa linguagem tão natural. Então, aqui a gente fala de atendente virtual, né? E o que ele faz, esse atendente virtual, que tem essa capacidade de compreender, de deliberar como um cérebro humano? Responde às dúvidas mais frequentes. Acredito que vocês, num atendimento de cliente comercial, deve ser o dia a dia de vocês. Passa a fibra na minha rua, atende meu condomínio. Vocês provavelmente têm funcionários fazendo todo dia esse tipo de pergunta e respondendo isso. Então, questões repetitivas, certamente uma máquina consegue substituir. Dá orientações ao cliente com outras dúvidas que ele possa ter a respeito de instalação, tempo de instalação, como que faz, qual é o custo da instalação e por aí vai. Qualifica prospects, e aqui eu vou dar um exemplo bem interessante que a gente fez algumas semanas dentro do Lab. O que é o qualificar prospects, né?
A gente decidiu fazer um cliente oculto em provedores aí de vocês. Eu não vou citar nomes, mas a gente fez em mais ou menos 12 empresas. E a gente decidiu, vamos ver como é que está o canal de venda desses provedores, o digital, para aquele consumidor que já é digital, que é o site. Então a gente entrou nos sites e vamos lá, eu quero ser cliente desse provedor. Primeiro, muitos, não vou lembrar agora de exatamente números, eu até podia ter colocado aqui, mas a gente depois pode disponibilizar. A gente entrava no site e ele estava toda a comunicação pronta para quem já é cliente. Então, segunda via de boleto, suporte técnico, call center, e aí você vai lá, acha um botão e preenche um formulário "Quero ser cliente". Isso aconteceu em alguns, outros tinham lá um telefone de central telefônica, ligue para nós, e a gente liga, né, e faz o contato. E alguns outros, eu vi que isso é uma certa tendência no site dos provedores, deixa o seu telefone que a gente liga para você. Mais ou menos 6 ou 7 sites tinham esse dado. E a gente foi lá e deixou o telefone, né, e esperou a ligação. A gente levou uma hora depois e ligou para a gente, alguns foram 5, 6 horas depois, e em 2 casos a gente recebeu a ligação só no dia seguinte. E o que aconteceu nesses casos, né? E não foi nem por sacanagem, mas quando a pessoa me retornava a ligação, eu estava no meu horário comercial, a pessoa no dela, que é me ligava no horário comercial dela e eu não conseguia atender. Passou um dia, passou 2, ela me ligava de novo e eu não conseguia atender. 3 dias depois eu consegui atender, e aí quando ela falava comigo, disse: "Oi, eu quero ser cliente. Você tem internet no meu condomínio?" Eu dava o meu CEP, eu dava um CEP da cidade. Ela verificava, 2, 3 minutos depois ela voltava e dizia: "Não, a gente não chega com internet aí no seu prédio." Ou seja, a equipe de vendas levou 3 dias para entender que eu não era um lead qualificado, que eu não era um prospect, eu não era um futuro cliente, né? E eu acredito que isso acontece diariamente, num volume muito alto, pelo menos nesses provedores que a gente vem estudando e pesquisando junto com eles, e isso acontece num volume muito alto. O que um atendente virtual faz? Ele já vai qualificar antes, em segundos ele vai entender ali se já coloca o CEP, se chega na rua dele, se continua a conversa ou não. E aqui ele vai passar para a equipe de vendas de vocês já o cliente potencial, ou ainda ele pode, mais bem treinado, realmente já efetivar a venda aqui, porque ele pode estar integrado com gateway de pagamento, ele só seleciona lá o dia da instalação, né? E ele vai funcionar como? 24/7, então você tem uma área de vendas ativa de dia, de noite, final de semana. E aqui eu me identifiquei muito quando fui fazer cliente oculto, porque eu estou no meu horário comercial e eu não tenho muito tempo para atender e fica aquela coisa. Mas é em casa, no final de semana ou à noite, que meu Netflix trava e eu quero trocar de internet lá em casa. Se eu encontrar um site que eu já consiga me auto-atender, quem sabe ali o timing da venda aconteceu naquele momento, né? Sem fila de espera para um atendente virtual também. Ele entende o humor do cliente, isso aqui é muito interessante, porque como ele funciona muito parecido com o cérebro humano, ele consegue perceber, esse cara está bravo, esse cara está pé da vida. Ele pode escalar para um atendimento humano para aquele funcionário teu que você sabe que tem um pouco mais de paciência para atender um cara zangado ou um cara que está tranquilo, feliz, ele vai para outro atendente. Então ele consegue entender e até no final do dia, ou do mês, ou da semana, tu consegue ver como que está a satisfação do teu cliente. Ele vem falar contigo zangado, feliz, como é que ele está, né? Entrega informações personalizadas, porque ele consegue entender com algumas informações que ele pergunta quem é o cliente que está do outro lado, ele consegue personalizar. Ativa. Qual é o diferencial aqui, quando você vai instalar, vai implantar um sistema desse dentro do provedor? É o treinamento, então como que você vai ensinar ele? Você vai ter um atendente virtual que é mais espirituoso, ele é sério, o treinamento vai fazer todo o diferencial para o teu negócio. E a integração que você vai fazer com os sistemas legados que você já tem na sua empresa. Então, por que a integração com o sistema legado? Porque além de ser informativo, é importante que ele também seja resolutivo. Então, algumas informações ele já consegue resolver e não só fazer uma base de informações. Por isso que a gente chama de atendente virtual e não só de chatbot, né? Aqui, das empresas que a gente vem acompanhando, dos provedores, chega nesse canal de atendimento aqui uma redução de custos de até 80%, com o custo de aquisição de cliente, que é o que a gente está tratando aqui. Mas eu costumo dizer que aqui não é legal, reduz custo, otimiza a operação, ajuda a escalar, a crescer, mas não é só isso que importa, né? Não estou conseguindo aqui.
Esse timing da venda, eu acho que é tão importante quanto a redução de custos, essa ampliação da possibilidade de você fazer uma venda durante um final de semana ou à noite. Então, a redução de custos é legal, mas eu acho que essa tecnologia, o mais importante dela também é a possibilidade de você qualificar e aumentar a sua chance de venda. Suporte ou call center, acho que esse aqui é bem mais, hoje já está muito falado, um atendimento de call center através de robôs. Esse atendimento primeiro nível, e esse atendimento primeiro nível, acredito que também vocês saibam que isso acontece muito, a gente tem escutado muito dos provedores quando a gente fala com eles, que é: minha internet caiu, aí tem todos, você pede para ele ligar, desligar, reiniciar, isso aqui um robô pode fazer. Então 80%, além dessas outras muito comuns aí, solicitações, e o que a gente tem metrificado ali, que até 80% dos chamados dentro de um provedor, um atendente virtual consegue suportar. Ele responde mais rapidamente, não tem uma fila de espera também, evita essas frustrações e atritos, porque quando ele chega num call center, nem sempre ele está disposto, né? Ou ele está feliz, alegre, às vezes ele está com pressa, está frustrado. E um atendente virtual, ele é treinado para não entrar na onda do cliente, pelo contrário. Entende também o humor, entrega personalizada, informação e essa capacidade ilimitada de atendimento. Outro ponto aqui importante que eu quis destacar aqui no final, que é a escalabilidade. Muito da nossa pesquisa com provedores, a gente já entendeu que tem uma conta mágica aí no mercado que é mais ou menos assim. Se eu quero crescer, e os provedores também não lembro nos últimos meses de ter falado com algum que não esteja com uma meta agressiva de expansão para o próximo ano ou para os próximos 2 anos. Se eu quero crescer, eu tenho uma conta mágica de para cada 1000 clientes eu preciso ter um atendente de suporte. É o que a gente vem escutando muito aí. Então, tu pensa que a gente está agora com um provedor conosco que ele tem 20 mil clientes na base, nos próximos 2 anos ele quer dobrar. Se ele quer dobrar, ele tem 20 pessoas hoje na área de suporte dele. Um dos gargalos dele é recrutamento, seleção e treinamento de equipe para esse atendimento de suporte. Com um atendente virtual, o que acontece? Ele tem uma escalabilidade muito mais simples. O gargalo do crescimento deixa de ser só recrutamento, seleção, treinamento e rotatividade desse pessoal de equipe. Então, além também dessa redução de custos, que nesse caso aqui a gente vem acompanhando e está em mais ou menos 30%, essa possibilidade de escalar, de crescer o negócio sem ter um desses escalos, que é o recrutamento, seleção e treinamento, também é um ponto muito positivo. E aqui também, né, mais do que a redução de custos que ele tem nesse tipo de atendimento, é eliminar o cliente frustrado, aquela queixa que é do atendimento. Também é difícil você manter sempre uma equipe bem treinada, que vai atender da melhor forma o teu cliente, ainda mais quando começa a crescer e você tem uma equipe de 20, 30, 40 pessoas para fazer esse atendimento. Então, uma das queixas frequentes aí, que é a baixa qualidade do atendimento do mercado telecom, ela também deixa eliminada. O suporte financeiro, e aqui, claro, depende muito de integração para que ele seja resolutivo com os sistemas que vocês já têm. O envio de segunda via de boleto, renegociação de dívidas, desde que treinado ele consegue avaliar qual é a dívida do cliente, ele tem que estar integrado com o sistema de vocês, já passar possibilidades e efetivar ali uma negociação de dívida. Envio de segunda via de boleto, idem, e aí esses dias a gente conversava com um provedor que ele disse assim para mim: mas, Viviane, eu tenho hoje já um sistema lá de login e senha, que ele entra lá, ele mesmo pode tirar a segunda via dele de boleto. Eu falei, legal, e isso tem resolvido, o pessoal não entra mais em contato com vocês. Ele falou, não entra, porque eles perdem login e senha. Então, talvez ele está lá, né? Vocês estão rindo, acho que alguém se identificou aí. De fato, isso acontece, então não é porque está lá, daí cria até uma sensação que o pessoal não quer ser atendido lá no ambiente online, eles querem um humano. Talvez não, talvez a usabilidade não está simples de usar, né? Se ele entrar num lugar, coloca o CPF ou o código dele de cliente, ele já consegue fazer isso de uma forma fácil, sem login e senha. Aqui os benefícios de uma forma geral, desses que eu comentei com vocês. E isso aqui muito focado nessa primeira onda digital que a gente comentou ali no começo, nessa primeira onda de transformação. Sobre a segunda e a terceira onda, a segunda onda digital, essa semana, nós tivemos como o Lab levou alguns provedores para conhecer, fizemos uma jornada de inovação na Algar Telecom lá em Minas, e eles já usam o Watson da IBM, né, um sistema cognitivo há mais de 1 ano, e eles já estão nesse momento da segunda onda, de entender
com as informações imputadas ali, fazer muita inteligência. E foi interessante que eles nos contaram que para predição de churn, para prever quando o cliente está prestes a desistir, eles já usam muitos inputs que a ferramenta dá para eles. Um dos inputs que eles usam é: o cliente começou a atrasar, ou seja, talvez financeiramente esse plano está caro para ele ou ele está com alguma dificuldade financeira. Antes que ele cancele, eu já vou oferecer um plano mais em conta. Isso tudo só o robô faz sozinho, ele percebe e já envia essa sugestão para o cliente antes mesmo dele cancelar. É obviamente mais em conta ele ter um plano mais barato do que ele fazer um cancelamento, não é? Aliás, até convido durante as 2 da tarde a Luísa ali do nosso Lab também, ela vai falar sobre isso, sobre desistência, perdas de cliente. E aí vocês podem me perguntar assim: mas Viviane, autoatendimento é mesmo o futuro? Será que o nosso cliente ele quer falar com um robô? Será que ele quer ir para esse ambiente virtual? A gente já ouviu bastante isso também, mas o meu diferencial é a minha loja física, o meu cliente gosta de ir lá bater um papo comigo, eu estar próximo, é essa proximidade que faz diferença. Sim, eu também acredito que isso faz diferença e não acredito que isso aqui vá matar essa proximidade. Eu acho que a gente está caminhando para um modelo híbrido, né? E por que eu acredito que a gente está caminhando para um modelo híbrido? Vou explicar aqui por que eu acredito muito nisso, porque passa muito por comportamento do consumidor e a forma como a gente vem encarando tecnologias. Né? Se há 2 anos atrás a gente fosse pensar a diferença que o WhatsApp faz no nosso dia a dia, é muito grande. Hoje ninguém mais tem paciência de pegar um telefone e fazer uma ligação. Manda um áudio no WhatsApp, não é mesmo? Então, esse modelo eu acredito que por um bom tempo vai ser híbrido. E aí, para falar um pouquinho disso, eu vou falar um pouquinho de comportamento do consumidor e como que a gente está entendendo isso dentro do Lab. Geração Millennials é o que a gente na área de marketing gosta muito de falar assim, comportamento do consumidor pensando em gerações. Conceitualmente, hoje a geração Millennial é a quem tem até 33 anos, é considerado dessa geração. Essa geração também conceitualmente fala que é a geração da praticidade, da impaciência e do imediatismo. Eu confesso que eu não estou mais nessa geração, eu sou da geração um pouquinho mais para frente. E eu já me identifico com isso aqui, né? Então, conceitualmente é isso aqui, mas se a gente for parar para pensar, a forma como a tecnologia vem nos impactando hoje no dia a dia, a gente já é isso aqui, né? A gente já se sente um pouco, eu pelo menos já me sinto um pouco geração millennial. Há um tempo atrás, eu lembro de quando eu comprei um primeiro carro com GPS, eu achei aquilo maravilhoso, eu tinha um mapa ali. E aí essa semana eu fazendo essa palestra, eu me dei conta que eu não sei há quantos meses eu não uso aquele GPS, porque ele não me dá uma informação inteligente, né? Moro aqui em Florianópolis, nesses últimos meses a gente é uma onda de turista e é impossível você se locomover de carro sem ligar o Waze para saber qual é a próxima rota alternativa para você usar, né? Então, por isso que eu digo que eu já sou uma viciada em inteligência artificial. Eu não consigo me locomover aqui nessa cidade sem olhar como é que está o trânsito, se tem colisão, se não tem colisão, qual é a rota alternativa, não é? Então, sim, essa é uma geração da impaciência, é uma geração que está muito por vir, mas acredito que boa parte aqui já se identifica com essa geração, né? Essa pesquisa foi encomendada pela IBM sobre essa geração e identificou que, primeiro, eles evitam ligar numa central de atendimento e, pasmem, 34% preferem num dentista a ter que ligar num call center. Eu também me identifico com isso aqui. 20% dessa geração, segundo a pesquisa, não compraria nenhum produto de uma marca que não tenha um atendimento através de um canal digital. E o que eu também acho bem significante é que até 2020 é daqui 2 anos, né, a gente está dobrando a esquina aí, 50% do mercado de trabalho mundial vai ser formado por essa geração. Ou seja, ou ele vai ser o teu funcionário, ou ele já é o teu funcionário, ou ele é o teu consumidor, né? Então, nesse momento, sim, um modelo híbrido, loja física, mas a gente percebe que está caminhando muito para esse autoatendimento digital. Ninguém tem tanta paciência para esperar um horário comercial das 8 horas da manhã para fazer um contato, para resolver um problema. Se eu já puder me autoatender e resolver minha segunda via de boleto ou fazer uma compra, talvez eu prefira fazer isso num horário que eu estou disposto, né? E aqui outros dados de pesquisa que eu acho interessante trazer. Esse da Gartner, que até 2020, daqui 2 anos, 85% das interações dos consumidores serão por mecanismos automáticos, chatbot. Acho ousado 85%, mas eu também acredito nesse número, né? Por conta exatamente disso que quando a gente começa a refletir, daqui 2 anos. 2 anos para trás, como estavam nossos hábitos do dia a dia.
né? Como que tudo isso nos impactava? Era muito diferente. Pelo menos a gente não tinha tanta dependência do WhatsApp, de um Waze, ainda conseguia usar um GPS, por aí vai. Então, se daqui a 2 anos 85% da nossa relação vai ser através de robôs, acredito que é factível, acho que é viável sim. Outro dado aqui interessante dessa pesquisa da IBM com líderes de venda e marketing por todo o mundo, 91% deles acredita que sistemas cognitivos com inteligência artificial vão impactar positivamente o negócio deles. E 91% é praticamente boa parte da pesquisa aqui acreditando nisso. E aqui, eu acho... Deixa eu só tomar uma aguinha. Quando a gente começa a falar inteligência artificial parece futurologia ou filme de ficção, né? Ainda tem um pouco disso. Será que isso é para frente? Daqui quanto tempo? A gente acredita que já está acontecendo bastante forte, talvez a gente que não se dá tanta conta no dia a dia dos nossos negócios, porque no dia a dia a gente tem meta para bater, a gente tem cliente para adquirir, a gente tem rede para passar e a gente talvez não olha isso com tanta necessidade de urgência para o momento atual. Mas isso já não é mais futurologia, isso já está acontecendo. E por que já está acontecendo? Eu quis trazer isso aqui porque, numa última pergunta, acho que aqui o público vai se identificar um pouco, mas a última vez que eu fiz essa pergunta ninguém lembrava, acho que era o pessoal muito novinho. Alguém lembra lá em 97, no Fantástico, aquela matéria do Fantástico, quando o supercomputador da IBM ganhou o Kasparov no jogo de xadrez? Essa aqui é a capa da Veja daquele momento, né? Isso já fazem 20 anos, 21 anos que isso aconteceu, quase 21 anos. Então, inteligência artificial nessa época que ele ganhou tração e 21 anos depois, ele mais do que está no nosso dia a dia. Hoje, também dados da IBM, pelo menos 1 bilhão de pessoas já usam essa plataforma. Muito provavelmente vocês já usaram essa plataforma e nem sabem. 1 bilhão de pessoas. Mas aí vocês podem pensar assim, tá, mas 1 bilhão de pessoas, Viviane, talvez isso é coisa ainda do primeiro mundo, né? E aí eu trouxe aqui um case para a gente ver que não é coisa do primeiro mundo. Pelo contrário, o Brasil, em épocas de crise, é o povo mais criativo e a gente recentemente passou por ou vem passando. Gente, o tempo é um pouquinho curto, eu tentei resumir um pouquinho aqui do que a gente entende hoje dentro do Lab, como que ele vai impactar. Me prendi um pouquinho mais na primeira onda, porque a gente foi fazer essa pesquisa e viu que o simples da primeira onda, que é um novo canal de atendimento, talvez a gente não consiga identificar nenhum provedor de internet que está... Não, minto, 2 ou 3 a gente identificou que já estão se beneficiando dessa tecnologia. A gente percebe uma certa urgência. Lá atrás, como é uma tecnologia que já tem mais de 20 anos, de fato ela já foi mais inacessível. Hoje ela não é. Quando a gente fala de um atendente virtual, a gente está falando muito parecido do custo de um funcionário CLT e que tira férias e que não trabalha 24/7, tem um humor, né, que um dia está bom, um dia não está. E um atendente virtual, o custo é muito semelhante desse funcionário CLT. Bom, aqui estão os meus dados. Aqui também tem as redes do ISP Next Lab, que é esse laboratório que a gente se propõe a cocriar, a testar, a produzir junto com vocês, muito em parceria, essas novas tecnologias. Então, quem quiser conhecer um pouco mais, se aprofundar, a equipe do Lab hoje está aqui no stand da Cianet. Esse Lab é patrocinado pela empresa Cianet e a gente fica à disposição. Deixa eu ver. Eu tenho tempo para perguntas? Posso abrir para perguntas? Tem. Posso ajudar também, se não tiver perguntas. Tem Pessoal, alguém que tem uma pergunta? Eu tenho uma pergunta. Viviane, toda essa questão de tecnologia sempre nos deixa um pouco ansiosos. Não sei vocês, né? Mas a gente está falando de bots que estão à disposição para o nosso atendimento 24 horas, 7 dias por semana, enfim. E eu fico pensando sempre o outro lado das pessoas, né? Aí lá dentro dos provedores, né? De repente um provedor pequeno ou uma realidade de um município que é menor, né? Cada um tem a sua realidade. Como que vocês pensam, se vocês estudam essa questão da personalização dessa comunicação para aquela realidade, né? Vamos usar o exemplo de uma região como é que eu vivo, que é Criciúma. Lá a gente tem características de cidades como Balneário Rincão, lá, né, que tem um amigo nosso ali, onde é uma cidade litorânea e demanda um volume maior durante um período. Diferente de uma outra cidade que é Nova Veneza, que é uma cidade italiana.
que também tem uma cultura. Como que vocês pensam essa personalização desses boots? Bem interessante a pergunta. Aqui, quando eu falo que o diferencial é treinamento, é a personalização de fato, né? Para cada um ter a sua personalidade. Se ele é de uma cultura italiana, que ele saiba falar, se comunicar com uma cultura italiana. E aí tem uma subida de ladeira, lógico, na implantação de um sistema de inteligência artificial, né? Que é um tempo de você treinar, que a gente chama de subida de ladeira. Dentro do Lab, a gente se propõe, como a gente está numa fase muito de... O Lab nada mais é do que um laboratório de pesquisa e inovação e de cocriação. A gente se propõe a ajudá-lo a treinar. A gente sabe que para internalizar uma tecnologia dessa, talvez o que distancia o nosso mercado aqui de provedores é a equipe. Né? Eu vou ter que ter alguém especializado que entenda de inteligência artificial, que entenda de treinamento. Então, essa equipe a gente tem dentro do Lab. A gente tem dentro do Lab para fazer esse treinamento, para treinar junto. E a gente está exatamente nessa fase, nesse momento, dentro do Lab, por isso que é muito legal falar sobre isso aqui. A gente já está com alguns testando e entendendo a realidade de cada região, né? Testar o treinamento desse robô e ver como que ele performa. Quantos meses? Hoje eu não consigo te dizer em quantos meses a gente consegue falar que esse cara está treinado. A gente está estimando de 3 a 6 meses entregar um atendente virtual treinado para a realidade do teu provedor, da tua cidade. Mas é uma estimativa, né? Dentro de uma área de inovação a gente trabalha com hipótese, estimativa e vai medindo. A gente acredita que nesse momento que de 3 a 6 meses acontece o treinamento. O que é importante aqui? O treinamento não é feito só uma vez e isso acaba, né? Num sistema que você acompanha, você consegue verificar quais são aquelas perguntas que o robô não está conseguindo entender. Ela vai para um banco e à noite, no dia seguinte, no final daquela semana, no final da quinzena, você treina ele de novo e retreina, até você ter um robô com uma performance muito alta. A gente agora, fazendo alguns testes, a gente até para minimizar riscos, né, de um robô que não está tão treinado, a gente coloca ele no horário comercial e tira, né, para diminuir risco. Mas a ideia é que com um curto espaço de tempo ele já esteja autônomo, bem treinado e andando sozinho. Tem alguma pergunta? Vou fazer mais uma, então. Complexidade de implantação disso. De treinamento? Complexidade para quem... eu quero. Quão complexo é? Preciso ter uma cultura de inovação dentro da empresa ou não? Minha cultura de atendimento atende à implantação dessa operação? É importante a cultura de inovação, claro, que é um diferencial e corta caminho, né? Mas ainda que não tenha, você tem que ter claramente qual é o ciclo de atividade do teu cliente hoje dentro da tua empresa. E aí eu até convido hoje que vocês estão fora das empresas de vocês a fazerem esse teste, um cliente oculto nas empresas de vocês. Ligar lá, se coloquem no papel de cliente. Vocês sabem como que acontece o ciclo do cara que quer ser cliente de vocês? Ter isso mapeado corta muito caminho e ajuda muito na implantação. Porque como é que você vai treinar um sistema para atender o teu cliente se você nem sabe qual é o ciclo que ele faz dentro da tua empresa para virar cliente, né? Que caminho que ele percorre? Ele tenta telefone e não consegue, ele manda e-mail. E aí isso, claro, que fazer uma atividade de cliente oculto ajuda muito, né? Você cria essa visão crítica de entender isso. Então, é complexo, a complexidade ela já foi muito maior. Hoje tem sistemas que facilitam muito, você não precisa entender de código, você não precisa ter um desenvolvedor de software dentro da tua empresa, pelo contrário, mas você precisa ter clareza de qual é o passo a passo para você treinar um robô. Se você não tem isso, tem uma tarefa antes, né? Que é entender a linguagem do teu público, você tem que conhecer o teu cliente, você tem que saber qual é o ciclo dele dentro da tua empresa, para aí você depois treinar um robô para que ele tenha uma boa performance. Senão a performance dele ele não vai fazer o milagre, né, sozinho. Você tem que ter esse entendimento para treiná-lo. Além disso, além do entendimento, o sistema que vocês têm legado também é importante que ele consiga integrar. Porque ele não é só informativo, ele consegue resolver muito problema, né? Ele consegue dizer qual é o pacote, quais são... Eu acredito que isso vocês enfrentem bastante também, a gente percebe. Contrata um mega que não atende a capacidade dele, ele não consegue perceber que ele tem vários dispositivos, né, que vão estar conectados na internet dele em casa, ele acha que um pacote mais simples atende. E aí depois a internet não fica com uma boa qualidade e ele acha que é o teu, que é o teu serviço. E na verdade ele contratou um pacote errado, né? Então, tirar essas dúvidas, você saber que isso é um calo e como que você vai treinar, aí treina. Aí você passa para quem vai treinar o robô e ele consegue atender isso, essas dúvidas frequentes.
Então, saber o ciclo de atividade, ter sistemas dentro da empresa de vocês que consigam conectar, fazer a integração com o robô para que ele possa ser alimentado com mais inteligência e com mais agilidade para o teu cliente final, também faz diferença, né? Então, a complexidade diz muito hoje de como está o momento do cliente, do provedor ali, do dia a dia dele. Claro que para quem já se conhece muito, está atento ao ciclo de atividade, dessa performance de vendas. E eu acredito que é bastante o momento que a maioria deles estão aqui, porque querem dobrar, tem metas ousadas de crescimento, né? O mercado está nesse momento de crescimento. Então, provavelmente, se você quer dobrar a quantidade de clientes, você está acompanhando como que é a tua melhor performance de vendas, né? E aí diminui a complexidade de um treinamento. E tu acha que os clientes estão preparados para isso também? Porque a gente pode contratar a ferramenta, a gente pode implantar a tecnologia, criar um ambiente de inovação, mas será que o nosso cliente ele está afim disso, está preparado? Eu acho que tem várias etapas aí, depende muito da região de mercado que está atendendo. Tem que doutrinar o cliente também? Assim, tem várias estratégias que a gente percebe que depende muito se ele está mais próximo de cidades universitárias, se é uma cidade qual é a faixa populacional de idade. Então, claro que isso interfere bastante. Mas eu gosto muito de fazer um paralelo com como que os bancos né? Os bancos foram os primeiros a perceber que o atendimento digital otimiza a operação e o cliente vai se adaptando e quer. Então, no começo, todo mundo tinha o hábito de ir no banco, lá no caixa, né? E se ele falasse assim, não, agora quem vai te atender é uma máquina. Não, eu quero ir lá no caixa, né? Estou falando do meu dinheiro. E aí, eles colocaram na frente das agências um canal de autoatendimento. E aí o pessoal foi se aculturando. Dificilmente hoje alguém consegue conceber a ideia de ir para a fila de banco e ser atendido no caixa, né? Ou vai ainda no banco e o atendimento é digital na frente, e aí fica uma sugestão para quem tem loja física, começar o autoatendimento dentro da própria loja física, para depois migrar para um ambiente online. E hoje os bancos já tem banco a agência do Banco do Brasil que é 100% virtual, né? Então, sim, tem uma cultura, tem um momento aí de doutrinar ou de adaptação, mas é como eu coloquei aqui, né? Eu acredito que isso tem que acontecer porque a gente está falando da geração talvez acima dos 35, 50 anos, que vai se aculturar. Mas essa geração que está vindo, cada vez mais acelerada na tecnologia, essa geração aí não vai precisar aculturar, né? Essa geração já vai estar na cultura digital e, pelo contrário, a gente é que tem que se adaptar também a eles. Legal. Tem uma pergunta ali. Lúdio, da Vetorial. Na verdade, são duas perguntas. Primeira, se vocês já têm a ideia da taxa de... Provedor é muito diferente de classe, né? Atende classe A, B, C, D. Né? Se vocês já têm uma taxa de usabilidade, quem está mais receptivo e menos receptivo, né? Dentro dessas classes. A segunda pergunta é a seguinte. Eu percebo que o uso do chatbot muitas vezes é forçado, ou seja, as empresas não dão opção do tradicional, né, do call center, forçam por uma questão de política da empresa, ok. Mas nós temos hoje dois mundos, né, o mundo do nativo da tecnologia e do migrante da tecnologia, né. Eu queria saber como é que tu vê nesse contexto a questão do atendimento, não do nativo, o nativo está tranquilo, mas do migrante, né, que está se adaptando a toda essa mudança e que é boa parte da nossa clientela, né? Como é que tu enxerga isso? Eu acredito no sistema híbrido, por conta disso. Não acho que as lojas físicas, pelo menos num curto espaço de tempo, vão deixar de existir. A gente também não acredita que é uma boa estratégia criar um canal único através de atendimento virtual e tirar e te forçar. A gente não acredita que essa é uma boa estratégia, até porque, de verdade, está muito evoluída a tecnologia. Mas até ter um treinamento que ele fique seguro, questões urgentes não devem ser resolvidas nesse momento por um robô, né? Porque aí você vai deixar o teu cliente irado. Ele tem uma questão urgente para resolver, tem que resolver ainda o atendimento humano. E é claro que esse atendimento humano, aqui a ideia ele vai melhorar a performance do atendimento humano, porque essas questões repetitivas do dia a dia, ele vai faltou a palavra, desinchar o atendimento. Mas eu acredito que para esse migrante da nova tecnologia, existe esse processo muito parecido com o que os bancos fizeram, que vai acontecer e que eu acho importante que seja feito com cautela, não forçar a atender já de uma forma virtual. A tua primeira pergunta?
A minha primeira pergunta é se você já tem algum estudo Sim. da usabilidade entre as classes. Só uma coisa interessante que você tocou na questão dos bancos, né? Realmente, os bancos foram os primeiros a usar um sistema de automatizado. Mas é interessante enxergar que 40 anos depois eles continuam com o atendente na frente. Eles continuam treinando as pessoas. Não sumiram os atendentes na frente do autoatendimento. Estão lá, né? Esse time é difícil de entender, né? Por isso que o sistema tem que ser híbrido, né? Ele ganha performance, reduz custo, melhora atendimento, satisfação do cliente, mas ele não vai substituir 100%, isso com certeza. Tem que ter os dois modelos de atendimento. E se a gente tem pesquisa, hoje a gente é uma das nossas metas chegar até pelo menos ali dezembro, final desse ano, tendo esses indicadores dentro do mercado de provedores. E a gente quer contar com vocês para a gente poder mensurar qual é essa faixa de adoção dos clientes de vocês. Hoje a gente não tem esse indicador, não existe no mercado, dentro de provedores, indicadores a respeito disso. E a gente está se propondo a metrificar e acompanhar o desenvolvimento disso. A gente tem hoje só conceitualmente das gerações, né? Então, a geração Millennium, que tem hoje 33 anos, tem esse cara, no máximo 33 anos, os que tem ele na faixa dos 25 anos, então, quem está por aqui hoje tem 25 anos, o primeiro contato com a internet se deu quando tinha mais ou menos 8, 10 anos. Esse cara já nasceu assim, então essa adoção é muito mais fácil. Mas, tirando essa parte de gerações, que são conceitos de marketing, a gente não tem hoje esse indicador dentro do mercado de provedores como que está essa adoção. É o nosso objetivo, nossa meta acompanhar isso e a gente ter esse indicador para a gente começar a trabalhar dados, números para o mercado de vocês mais personalizados, né, do que a gente começar a tratar com métricas mundiais ou métricas de outros mercados, por exemplo, de banco, que são totalmente distintos do mercado de provedores. Pessoal, última pergunta. Bom dia, Viviane. Eu sou o Inácio da Flim. Na verdade, é mesmo uma curiosidade, assim, nessa pequena pesquisa que tu fez com os provedores, assim, tu conseguiu ter uma taxa, assim, de saber quanto por cento desses provedores que hoje já conseguem otimizar esse atendimento? Porque a gente entende que para os pequenos provedores é um grande desafio fazer essa implementação, né? Quais foram as dores, assim, na hora de visualizar esse atendimento? Olha, a taxa de quem conseguiu otimizar foi 0, a gente não conseguiu, né? A gente não pesquisou a Flim, tá? Vamos pesquisar. Mas a taxa, assim, de um atendimento rápido, ágil, foi 0. Mas a gente só pesquisou o canal de atendimento site, né? Eu acho importante falar isso. A gente foi pesquisar num canal digital que o consumidor já está acostumado, que é o digital. A gente não tentou o call center, o telefone, a gente não foi para essa pesquisa. Mas a gente acessou... Foi mais ou menos, Luísa me ajuda, 45 a 50 sites de provedores do país inteiro, né? Foi essa média que a gente pesquisou e nenhum deles a gente teve um atendimento ágil. Tinha lá chat online, mas era o atendimento humano. E nesse caso, da nossa pesquisa, foi o pior tipo de atendimento. Porque você está ali no computador, você vai lá no chat online e fala oi. Espera 2, 3 minutos, a pessoa vem lá e diz oi. Aí você já está numa outra janela. Aí você volta lá, oi também. E aí a conversa fica truncada e aí você até esquece daquela janela lá que já nem pisca mais. Então, através do site, a gente teve um atendimento ágil, assim. Não tinha pensado em percentual, mas é 0, né? Infelizmente. Obrigada. Viviane, muito obrigado por nos trazer um pouco dessa realidade do que vocês estão vivendo lá no Lab. A gente vai fazer agora, então, esse fechamento dessa palestra. Vocês podem dar uma circulada aí para ver o que está acontecendo com os expositores. A gente vai voltar aqui, então, por volta das 11 horas, 11h15. A gente inicia com o Clauf, de Gestão de Carreira, Pessoas e Resultados. E, enfim, fiquem com contato. Eu pediria só uma salva de palmas, por mais que a gente esteja escutando, né? Obrigada, pessoal. Obrigada.